Olá, meus amores, tudo bem? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o átomo, né? A gente viu modelos atômicos e a gente vai falar um pouquinho sobre sobre essas coisas que foram descobertas sobre o átomo, sobre o átomo com o passar do tempo, né? Sobre prótons, nêutrons, elétrons, tá? E as relações de um átomo com o outro, tá? Falar sobre estrutura atômica. Vamos lá. Primeiro, como que a gente dividiu o átomo, né? O átomo foi dividido em duas regiões, vamos botar assim, o núcleo, que é onde está contida toda a massa do átomo, tá? Praticamente toda a massa está contida no núcleo, que é bem pequeno, tá? E ao redor do núcleo nós temos uma coisa chamada eletrosfera, que é onde ficam os elétrons, ok? É, Dentro do núcleo eu tenho prótons e nêutrons, na eletrosfera, elétrons. Ponto. Só isso. Tá bom? Mas o que são prótons, né? Prótons são partículas positivas que estão localizadas no núcleo do átomo. Isso a gente já falou, ok? O importante aqui é lembrar que ele é uma partícula positiva, ok? Que ele tem carga positiva. A quantidade de prótons que um átomo possui determina a qual elemento químico ele pertence, ou seja, esse valor funciona como a identidade do átomo, uma propriedade conhecida como número atômico, ok? Então, o número atômico, que a gente representa pela letra Z, tá? Vai ser sempre igual ao número de prótons, que a gente representa com a letra P, tá? E nêutrons? Os nêutrons são partículas que possuem uma massa semelhante à massa dos prótons, ou seja, eles têm praticamente a mesma massa, tá? E também estão no núcleo, ok? Essas partículas não possuem carga elétrica, elas não possuem carga, a carga delas é zero. São neutras, por isso que se chamam nêutrons, tá bom? E qual a importância dela, né? Ó, a essência no núcleo é essencial para a estabilização dessa região, uma vez que os prótons são partículas positivas, ok? É, o, por que isso é importante, né? Os prótons sendo positivos, o que deveria acontecer com cargas iguais? Cargas iguais, elas vão se repelir, né? Então, o nêutron fica ali para dar estabilidade a essas cargas positivas para elas não saírem se repelindo, ok? Elétrons são partículas de carga negativa, tá? Contrário dos prótons, que eram partículas de carga positiva, ok? Mas possuem uma massa muito pequena, praticamente desprezível, tá? 1.800 vezes menor que a massa do próton ou do nêutron, tá? Por isso que a gente ignora a massa dos elétrons, a gente quer falar sobre a massa do átomo, sobre a massa atômica total do átomo, ok? Como é que a gente representa um átomo? Quando a gente vai escrever um átomo, como é que a gente faz? Né? A gente coloca o símbolo, que eu coloquei aqui um símbolo qualquer, X, de preto, tá? A massa atômica, que a gente representa pela letra A, tá? O número atômico, que a gente já falou, que é Z. E aqui em cima à direita, a carga, ok? Sempre nessa distribuição aqui, tudo bem? É assim que eu represento um átomo. Em alguns lugares, vem no lugar errado a massa, ou até mesmo o número atômico vem aqui do lado direito ou do esquerdo, tá? Mas o importante é que massa tem que ficar em cima e número atômico tem que ficar embaixo. Isso é o mais importante. A forma mais correta é essa aqui, ó. A massa em cima à esquerda, o número atômico embaixo à esquerda e aqui em cima à direita a carga que aquele átomo possui, tá bom? Mas aí eu falei de carga, como é que um átomo pode possuir carga se até então a gente viu os modelos atômicos, né? E lá a gente fala que o átomo é neutro, certo? O átomo é neutro. Porque existem coisas chamadas íons, tá? Que são átomos que perderam ou ganharam elétrons em razão de uma reação ou de uma ligação química que ele fez, tá? E aí eu posso classificar em ânion, que é o íon que é negativo, tá? Ou cátion, que é o íon positivo, ok?
Aí vamos lá, o cátion é um íon de carga positiva, ou seja, perdeu elétrons. Isso aqui cria muita confusão. Porque aqui eu estou falando de carga, de saldo de carga, tá? E o pessoal confunde com matemática. Acha que se ganhou elétrons, né, ou se perdeu, no caso aqui, elétrons, ele teria que ficar positivo. Perdeu elétrons, desculpa, perdeu elétrons fica negativo. Mentira, mentira, isso não funciona no átomo. Por quê? Porque o átomo ele tem uma quantidade de partículas positivas igual à quantidade de partículas negativas, certo? Então, a partir do momento que eu tirei uma negativa, agora eu tenho mais positivo do que negativo, ok? Então, toda vez que eu perco elétrons, né, toda vez que eu tiro elétrons de um átomo, ele vira um íon positivo, tá? E no caso do ânion, que tem carga negativa, ele ganha elétrons. O elétron não é uma partícula com carga negativa? Então, se eu tenho um átomo de carga zero e eu coloco elétrons nele, ele vai ficar mais negativo do que antes, certo? Então, ele vai ficar com menos ali. Show? No caso aqui, o oxigênio está menos 2, porque ele ganhou 2 elétrons. Aqui no caso do Na, ele estava mais 1, porque ele perdeu um elétron. Às vezes o pessoal chama essas cargas aqui de monovalente. Tá? Por exemplo, mais 1 vai ser o monovalente. E o menos 2, né, quando tiver 2, vai ser bivalente. Ok? Então, quando a questão fala, eu tenho um ânion bivalente, o que isso quer dizer? Que ele tem um ânion, que é um íon com carga negativa, e que ele perdeu 2 elétrons, bivalente, tá bom? Massa atômica, representada pela letra A, tá? A massa atômica de um átomo é igual à soma dos prótons e nêutrons. Isso é a massa atômica, tudo bem? É que nem quando você quer calcular a massa de qualquer coisa, você soma a massa de tudo que existe, né? E aí você tem a massa total. No caso aqui da massa atômica de um átomo, o que eu deveria somar? Prótons, nêutrons e elétrons. Só que lembra, a gente falou que a massa do elétron é desprezível, por isso que ele não entra aqui na conta, só por causa disso, tá? E então, a fórmula fica A igual a P mais N. O número de massa é igual ao número de prótons mais o número de nêutrons, tá? E o número atômico, a gente já falou lá em cima, né? É um átomo, o número atômico de um átomo é igual ao número de prótons. Então, Z é igual a P, isso sempre. E o número de prótons é sempre igual ao número de elétrons para átomos no estado fundamental. Ok? Quando a carga for zero, prótons é igual a elétrons. Quando isso não ocorrer, tá? Aí eu vou ter um íon e aí o número de elétrons vai ser diferente. Tudo bem? Então é isso. Mais uma coisinha aqui, que são as relações atômicas, tá? Eu grifei aqui, ó, as letrinhas que vão nos ajudar a saber o que é cada nome desse. Isóbaros são átomos com o mesmo número de massa. Lembra aqui que representa a massa? É o A, né? Letra A. Então, isóbaros são átomos com o mesmo número de massa. Isótonos, o N é de nêutron, então são átomos com o mesmo número de nêutrons. Isótopos são átomos com o mesmo número de prótons, P de prótons. Isoeletrônicos, átomos com o mesmo número de elétrons, ok? Essas foram as relações atômicas, tá bom? Eu vou deixar para vocês um exercíciozinho, tá? De semelhança atômica. Dê uma olhada lá, já está comentado. São exercícios resolvidos e comentados, tá bom? Um beijão, gente. Tchau, tchau.